Apesar de não ser uma pessoa que consome muita televisão, eu esses dias acabei vendo uma reportagem da Globo em que uma moça especificadamente dizia uma frase muito interessante, que a escola ensina a viver. E somente essa frase, nos poucos minutos que eu passei pela sala e vi essa reportagem, me deixou indagado, porque a minha visão é bem diferente da visão dessa moça. E nesse vídeo eu gostaria de explicar porque para mim a escola em si, na nossa classe, não ensina a viver. A escola não ensina nós, pessoas de baixa renda, pessoas da classe média, a viver, justamente por conta da elitização do ensino. Então, espero que vocês gostem do vídeo, deixa seu like, se inscreve já que tem muito vídeo legal saindo por aí. Sei que eu tô demorando muito para fazer os vídeos, mas é por mera falta de criatividade, um pouquinho de preguiça, mas é isso, galera. Simbora. Eu tenho que deixar bem clara logo aqui no início do vídeo, é que eu não vou defender nenhum lado político e nem outro. Eu não tô aqui para fazer uma defesa de um lado específico da política, mas eu preciso tocar nesse assunto porque educação é política e política é educação. É uma frase que eu ouvi durante as aulas da minha faculdade. Infelizmente, não dá para se comentar sobre educação se nós não comentarmos sobre política, porque os dois andam muito interligados. Até porque a educação que nós recebemos vem através de leis políticas, então elas se conversam, não tem como separar elas. Feito esse disclaimer aqui no início do vídeo, eu quero contar como é que foi a minha experiência na escola nos meus períodos iniciais até o final do ano, né, que eu terminei com 18 anos lá em 2023. Sempre quando eu estava na escola, eu nunca fui levado a pensar. Isso é a primeira coisa que eu quero começar a falar. E eu tenho que falar isso porque, primeiramente, eu acredito que aprender a viver é aprender a pensar. É impossível se ter uma vida minimamente saudável, uma vida minimamente boa, se você não questionar a sua realidade. Isso é necessário, porque todas as coisas que nós seres humanos construímos ao longo de todo o tempo que nós existimos aqui nessa terra, veio através de reflexão, veio através de pensamentos, de debates, discussões. Tudo isso veio de um pensamento crítico. Então, se uma pessoa não tem um pensamento crítico e não sabe articular pensamento, ela já perde uma boa parte da vida, já perde uma boa parte da essência do que é ser vivo e do que é ser humano. Considerando que nós somos os únicos animais aqui desse planeta que conseguem articular pensamento, verbalizar as suas ações, verbalizar os seus desejos, é imprescindível que o humano saiba se expressar. E a partir do momento que a escola não ensina um ser humano a se expressar, ela já falha no ponto de ensiná-lo a viver. As outras partes dos meus anos letivos constituíram basicamente uma repetição constante do mesmo hábito. Qual? Basicamente, memorizar para passar numa prova. Eu era um aluno inteligente, sempre fui considerado um aluno nerd, e a ideia que eu tinha era sempre o quê? Eu preciso estudar isso aqui. Por quê? Porque tem essa prova, e depois dessa prova eu esqueço. Eu nunca aprendi, eu memorizava. Sempre fui levado a uma memorização constante de todos os conteúdos que eu estava vendo. E isso não é aprender a viver, é meramente seguir um hábito, seguir um padrão. Não é um tipo de estudo, não é um tipo de ensino que leva uma pessoa a desenvolver um pensamento crítico. Eu não aprendi sobre o que é ser vivo, sobre o que é ser humano, que são temas mais filosóficos e até mesmo psicológicos. Não aprendi a ter um controle emocional, a ter uma estabilidade emocional, sabe? Esse maturamento emocional que o ser humano precisa ter para minimamente viver. Isso eu não aprendi, não foi ensinado. Então, o que foi ensinado para mim foi basicamente memorize. Sempre fui bom em memorizar. Poucas coisas eu aprendi. E esse para mim é um dos principais problemas. Porque memorização não é aprender. Primeiramente, você pode memorizar a fórmula de Bhaskara para passar numa prova, mas não significa que você vai conseguir aplicar ela em todos os momentos da sua vida. Eu, particularmente, esqueci. Muitas coisas que eu estudei, que virei muitas horas estudando, eu esqueci, porque eu só memorizava. Ao longo desse ano escolar, desses anos escolares, eu também refletia muito sobre o porquê que eu precisava ver aquilo. Por que que exatamente eu preciso aprender sobre a fórmula de Bhaskara, sendo que eu só vou usar isso se eu for posteriormente um engenheiro, por exemplo? Por que que eu preciso aprender tal coisa, sendo que ela não vai ser útil no meu dia a dia? Por que que eu não aprendo algo que vai ser mais útil para mim?
como, sei lá, aprender contabilidade, aprender alguma coisa que me ajude a ganhar dinheiro e tudo mais. E eu não estou criticando essas matérias, porque é importante você aprender matemática básica, é importante que você saiba o português básico, que você saiba minimamente da história. Isso tudo é importante, são conteúdos essenciais. Mas a questão é que a escola não ensina a viver, porque esse não é o objetivo que a política colocou nela. De fato, a escola deveria ensinar outros seres humanos a viverem, a se desenvolverem, a terem um relacionamento melhor consigo mesmos, interpessoais e aprenderem a se relacionar com a realidade e questioná-la, porque assim a gente consegue ter um avanço na sociedade. Mas não é isso que a gente tem. O padrão de ensino atualmente, que vai mais para o modelo tecnicista, que tem apostila e prova e isso e aquilo, segue uma ideia de criar não pessoas, mas operários, não pensadores, mas massas. Essa é a principal ideia que eu consigo enxergar no âmbito escolar hoje. A gente não está criando pensadores, não estamos criando pessoas que vão questionar o que elas estão vivendo, porque questionamento é problemático para um sistema. Essas pessoas que pensam, que dialogam, que questionam, são empecilhos. Assim, o que que eles criam? Até mesmo para favoritar a elite, eles criam essa desigualdade no ensino. Você pode até ver, eu nunca participei de uma escola particular, mas a minha visão de escola particular e das coisas que eu ouvi é que o ensino lá é muito melhor, é muito mais desenvolvido, principalmente para provas como o Enem, por exemplo. As metade das coisas que eu vi na escola nunca caíram no Enem. Dizer que a escola ensina a viver é como se fosse uma utopia. De fato, deveria ser esse o objetivo, tal qual o objetivo dos políticos devia ser garantir que nós tenhamos uma boa condição de vida. Mas não é isso que acontece. E a gente sabe muito bem que não é isso que acontece. E isso meramente é triste. Não estou dizendo para você não estudar, porque o problema não é o estudo, é o sistema. E convenhamos, é muito difícil lidar com um grande sistema, até porque é um grande amálgama de ideais, ideias e tudo mais. Mas o problema não é estudar. O problema é meramente o sistema que está ensinando, basicamente. Estude, se desenvolva, procure isso. No meu canal, a minha ideia é fazer com que você queira realmente se desenvolver. Você se desenvolver é o único meio de você ascender na sua vida. Porque como eu falei em alguns outros shorts, ninguém vai vir te salvar. O governo não vai vir te salvar. Ninguém vai te salvar quando você estiver em alguma necessidade. Isso é uma ilusão que às vezes a gente quer criar. De fato, seria muito bom se alguém viesse nos salvar e nos tirar da situação ruim em que estamos, mas isso não vai acontecer. Se você quer sair da situação que você está, se você quer ascender, ser mais crítico, procure por si mesmo, porque a escola não vai te levar a isso. Enfim, é meramente isso que eu queria falar. Eu espero que eu não tenha sido confuso no vídeo e deixa no comentário se eu fui confuso, que eu ou faço algum outro vídeo tentando explicar, ou sei lá, melhor minha fala. Enfim, deixa seu like, se inscreve e é isso. Eu sou o L e falou.